Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por estarmos aqui novamente nesse humilde lugar, onde juntos estaremos continuando, esses momentos maravilhosos, momentos em que a nossa alma se alegra por estar adorando ao Rei do Universo, o Criador, o Todo-Poderoso. Graças a Deus temos essa liberdade de adorar, de poder aqui fazer o nosso culto, de poder nos derramar a seus pés. Ainda temos uma pequena liberdade religiosa, Não sei até quando, mas vamos aproveitar o tempo qual o Senhor nos tem dado, Até que Ele venha, nós estaremos no nosso posto de dever, buscando adorar Ele com toda a nossa alma, todo o nosso espírito. Deus abençoe todos que vieram, cada irmão através da internet, nosso pastor que está de viagem. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu papel, pelo seu desempenho, pelo seu ofício. Incansavelmente tem permanecido ao lado de cada um, A gente sempre procura testemunhar. A gente encontra muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas céticas, e até mesmo escandalizadas com a igreja, com pastores, mas a gente olha e pode constatar e assim testemunhar para tal ou tais pessoas. Ainda existe pessoas sinceras, ainda existe pastores que não é envolvido com o dinheiro, ainda existe pessoas que não é envolvido no mundo da fama, ainda existe pastores que não é envolvido no mundo da sensualidade, da promiscuidade. Ainda existe, é poucos, mas existe. Então eu posso testificar que Deus ainda tem homens, os verdadeiros, que têm permanecido no centro da palavra. Primeiro porque ele tem se sujeitado, tem se submetido à palavra de Deus, Porque hoje está difícil pregar o evangelho para as pessoas, muitos estão cada dia mais distantes, mas é um tipo dos dias antediluviano, como foi nos dias de Noé, assim seria também nos nossos dias. As pessoas seriam tão incrédulas, tão desligadas de Deus, não haveria nem uma junção, uma ligação, nada. Por isso que para fazer certos tipos de coisas que eles fazem, realmente não é necessário não ter nada de Deus neles. Você olha os filhos do diabo e o reconhece pela maneira como eles se portam no mundo, aquilo que eles fazem. Não tem nada de Deus nele. Mas graças a Deus que a cada dia nós estamos sendo revestidos com esse Espírito Santo, com esse Deus. Quanto mais eles se sujam, quanto mais eles pecam, quanto mais eles cometem injustiça, mais nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Mas nós estamos buscando esse revestimento, buscando essa transformação, esse poder de transformação. Isso é possível aquele que se humilha, aquele que se arrepende, aquele que vê as suas dificuldades, as suas necessidades, a sua pequenez, vê o quanto ele é insignificante, como aquele homem que estava vendo aquela bonita oração, aquele homem religioso, e ele vendo aquela oração, ele se sentiu tão pequeno, tão indigno, a ponto de não ter dignidade de olhar nem para cima. E a Bíblia diz que o que saiu justificado foi justamente aquele que estava tão compungido, tão pequeno, tão se sentindo assim tão insignificante, mas ao pé da cruz. Ao pé da cruz tem jeito para nós. No pé do altar tem jeito para aqueles crentes tortos. Já viu aquele hino crente torto, aquele crente todo enviesado, aquele crente, sabe, todo cheio de problemas? O lugar dele, de você encontrar ele, é no altar. É ali que dia após dia ele vai passando por esse poder de transformação. E das pessoas mais terríveis do mundo, mais difíceis de se olhar e pensar, para esse não tem jeito. Como naquela tão grande mensagem, aquela mulher
quase sendo lixada, toda coberta de pinche por causa dos seus erros, e todos ali condenando. Antigamente era assim, na tenebrosa Idade Média, na era medieval, e alguém pulou então naquele cerco ali onde ela estava, todos em volta, e ele então clamou: não há nada que vocês possam fazer para limpar essa mulher? Não há nada que vocês possam fazer para tirar ela dessa condição? Eu conheço um que pode, esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Ele tem esse poder de transformação. Graças a Deus. Então Deus abençoe todo esse ministério, nosso pastor, toda essa igreja, cada um que está aqui de corpo, alma e espírito. Eu até confirmo mais, para alguns, se Deus não tivesse uma igreja, não tivesse um povo qual ele estivesse ocupado, tratando com ele, esse mundo já não estaria do jeito que está. Com certeza já estaria só destroços, só escombros. O que está segurando a ira de Deus cair sobre esse mundo é um pequeno povo, peculiar, sofrido, renegado da sociedade. Esse povo que tem tomado o nome do Senhor sobre si, que tem tomado a decisão de servir a Deus, toda a sua palavra, é esse povinho que tem segurado a ira de Deus. Mas quando Ele tirar esse povo dessa terra, esse mundo vai dar cambalhota como bêbados. Sabe por que os loucos por aí ainda não apertou o botão da arma nuclear? Porque Deus ainda não terminou com o seu povo, a sua pequena noiva aqui nessa terra. Mas isso será em breve. Os tempos estão acontecendo assim de maneira tão acelerada. O tempo, o dia, a hora, a semana, os meses está passando tão rápido. Agora em 2027, porque está passando. E a Bíblia diz que se Ele não tivesse abreviado os tempos, nenhuma carne se salvaria. Porque a tendência é realmente, a inclinação é para se afastar de Deus. A inclinação é carne. Nunca houve uma era tão própria para se pecar do que agora. E lamentavelmente, as suas mentes cauterizadas, muitos crentes nessa mesma condição. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler Salmos de número 100, como foi anunciado. Salmos de número 100, exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmos de número 150, o versículo 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo, louvando com a nossa vida, louvando com a nossa maneira de vestir, de caminhar, de olhar. Tudo isso é uma adoração. Celebrai com júbilo ao Senhor. Os irmãos encontraram? Graças a Deus. Então vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com o quê? Com tristeza? Com frustração? Deprimente? Não. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Senhor nosso Deus, te damos graça por mais essa oportunidade, pela vida de cada um, por mais uma porção da tua palavra, que eu possa diminuir e o Senhor cresça, que o Senhor possa, ó Deus, vivificar tudo isso em nossos corações, que esse culto seja mais um culto abençoado, seja um marco na vida de cada um. Nós pedimos, ó Pai, não seja apenas um ajuntamento, uma vinda nesse lugar, mas que seja um momento de tão grande, ó Deus, valia para a nossa alma busca ao Senhor, a alma dos teus filhos tem prazer em te louvar,
em bendizer o teu santo nome, em nome de Jesus. Abençoe ainda mais, ó Deus, com esse tempo restante que nos resta, que o Senhor faça de nós mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos cantar hino de número 13 do nosso cenário. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Hoje tua glória invade o meu ser, aleluia. Vamos cantar esse hino, todos conhecem, ele é um hino maravilhoso, mostra a grandeza do nosso Deus, tudo quanto ele tem feito, aleluia, graças a Deus. Aleluia. Do nosso compêndio, hino de número 13. Aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser, aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Hoje tua glória invade o meu ser, aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel novamente. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu. Aleluia, 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 aleluia. Faz Ré maior. É noite de louvor. Você veio aqui para fazer o quê? Você veio louvar a Deus. Você veio buscar a Deus. Você sabia que houve um tempo em que os louvores curavam as pessoas, tiravam a depressão, expulsavam espíritos? O louvor, sendo bem adorado, em espírito, em verdade, ele faz coisas inimagináveis. Vocês sabiam que aquela irmã tocando o órgão, ela estava tão no Espírito do Senhor, que ela não se conteve, e ela começou a pular no meio do auditório, e o teclado continuou tocando sozinho. O Espírito Santo tocava o teclado sozinho. É o mesmo Deus que nós servimos, e eu creio que Ele está aqui nessa noite para nos ajudar
Aleluia! Hino de número 14, irmão, solta para nós, assim toda a igreja canta. Eu quero falar de louvor, eu quero falar de adoração nessa noite. Aleluia! Desde as 19 horas estamos nesse espírito de louvor e adoração. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Você está triste? Louva a Deus. Você está deprimente? Louva a Deus. Você está com problema na sua vida? Louve a Deus. O seu problema, o seu casamento está assim conturbado? Louve a Deus, busque a Ele, chame a Ele, traga a Ele uma atmosfera de salmos. Sabe o que o diabo faz? Ele tem que ir embora. Ele não pode ficar onde há um espírito de louvor perfeito. Sabe o que Deus faz? Ele vai se aproximando, vai se aproximando. O testemunho daquela irmã que estava ali na sua casa fazendo os trabalhos domésticos, lavando a roupa, lavando as vasilhas e cantando um hino tão espiritual, e o Espírito Santo veio pairando, e ele estava ali. Convido o Espírito Santo para a tua casa através do verdadeiro louvor. Está alegre? Louve. Às vezes é mais tendencioso louvarmos a Deus quando tudo vai bem.
quando tudo está a mil maravilhas, mas experimente louvar a Deus no dia mais corriqueiro que você tiver, estressante, louve a Deus. Você já viu aquele hino, em vez de murmurar, cante ao Senhor, os verdadeiros louvores. E sabe o que São João diz? Capítulo 4, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão a Deus em espírito e em verdade. Deus quer que nós o busquemos, o adoremos em espírito e em verdade, não só da boca para fora. Ele diz assim, muitas vezes, ele até chegou a dizer e repreender: vós me honra com os lábios, mas vossos corações estão longe de mim. Mas quando nós honramos, louvamos ao nosso Deus de corpo, alma e espírito, Ele permanece, Ele fica perto, Ele não resiste à oração, sobe até a presença de Deus. Um louvor cantado, ungido, tem um poder terrível. Você lembra do que aconteceu com Saul? Davi tocava hinos solenes, hinos espirituais, e aquilo tinha que sair, deixar aquele homem. O que o apóstolo São Paulo estava fazendo quando aquelas cadeias se quebraram, houve um tão grande terremoto, juntamente com Silas ali na prisão? Eles cantavam louvores a Deus, na prisão, na cadeia, na masmorra, desumano o que eles faziam com as pessoas naqueles dias. Sabe o que eles faziam com os escravos? Eles amarravam no tronco, sentavam e ali prendiam seus pés e suas mãos, e eles ficavam daquele jeito. Aquilo é a tormenta. Mas o que ele fazia? Ele louvava a Deus. Sabe como que eles puniam aqueles que eles queriam? Eles colocavam eles amarrados em pé, e em cima da sua cabeça uma gotinha de água pingando. Nos primeiros 5 segundos é normal, mas quando passava minutos, horas, aquilo parecia uma tonelada, e ele estava numa condição louca. Mas o que o apóstolo São Paulo fez? Ele louvou ao Senhor, e aquilo foi o suficiente para estremecer todas aquelas cadeias. Então o louvor hoje bem cantado é o suficiente para estremecer as cadeias de Satanás, as prisões, os espíritos, as atmosferas, nuvens negras carregadas, pesadas. Só que isso tem uma revelação, porque Deus procura os tais que adoram em espírito e em verdade. Louvar a Deus é uma revelação. Deus tem os anjos que o louvam diuturnamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu pergunto, Deus é obrigado a aceitar todo tipo de louvor que tem por aí? Não. Deus é obrigado a aceitar todo tipo de balbúrdia que tem por aí? Não, ainda que seja dirigido a Ele. Mas se está fora do Espírito e da verdade, Deus não aceita. E se Deus não aceita, quem é que aceita? O diabo. Ele também procura adoração, ele também procura reverência. Lamentavelmente, os púlpitos, as igrejas, muitos crentes hoje estão louvando o diabo sem saber, através desses hinos gospels, cheio de mundanismo, cheio de malabarismo, cheio de tantas coisas. Isso atrai mais diabo, isso atrai mais demônios. Esses ritmos aí que eles colocam e faz todo aquele... Deus não está nisso. Mais um hino solene, mais um hino bem cantado, como os hinos de antigamente. Quem foi que inventou aquele hino Sublime Graça? Foram escravos, no porão de um navio, escravizados, sofridos, mas que eles teve uma experiência tão grande de conhecer a Deus, a sua alma, e eles então puderam cantar: sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu sei
A graça nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Tua graça hoje me alcançou. Teu amor é um mistério, eu sei. De joelhos eu adorarei, pois tua graça hoje me alcançou. Essa graça te alcançou. E o que você tem feito? O hino diz: morri na cruz por ti, o que fazes tu por mim? Será que muitos estão ou têm a disposição na alma de abandonar, de renunciar tudo e louvar a Deus? De adorar Ele em espírito e em verdade, de abrir mão de tudo aquilo que você tem carregado, aquelas bagagens, aquelas heranças de pai, de mãe. Quando você conhece a Cristo, as algemas têm que ficar para trás, todas aquelas heranças de pai, de mãe, aquela natureza, o velho homem, a velha natureza, tem que ficar para trás. Não tem que ter espaço para as coisas do diabo, simplesmente as coisas de Deus. Nova criatura, um novo homem ou nova mulher, que tem prazer, que tem na sua alma o desejo de louvar ao nosso Deus. Salmos capítulo 1, Salmos de número 1, bem-aventurado aqueles que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho de pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Os filhos de Deus não é envolvido com o mundo, não é hibridizado com as coisas do mundo. Ora no mundo, ora na igreja, ora no mundo, mesmo na igreja, mas as modas do mundo estão nele, contínuo. Eu penso que o maior sacrifício não é as pessoas virem para a igreja, mas a coisa mais crucial é tirar o mundo de dentro das pessoas, dentro das igrejas, e é o que Deus quer. No mundo tão propício a carnal, a tantas coisas, é difícil as pessoas sacrificar, negar a si mesmo, mas louve ao Senhor. Salmos de número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra, celebrai com júbilos, com louvores, com adoração. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz de canto, com trombetas e som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Ele está nos chamando para adorá-lo. A natureza está aí adorando a Deus. As árvores balançam adorando a Deus, os pássaros cantam adorando a Deus, quanto mais nós, que somos feitura sua, sua imagem e semelhança. Deus fez o homem para que o homem o adore, mas o pecado colocou em uma condição terrível, e hoje eles nem mesmo acreditam em Deus. Perdeu-se o vínculo, perdeu-se a credibilidade, a aproximação, sendo que no próprio DNA de cada um mostra a existência de Deus. São céticos, mas é o diabo que faz isso com as pessoas. Mas enquanto os filhos de Caim nasciam, cresciam, prosperavam, edificavam cidades, trabalhavam nas ciências do cobre e tantas coisas, e nasceu Enos e começou a invocar o nome do Senhor.
o povo de Deus é inclinado a adorar a Deus, a invocar o seu santo nome. O que é que você tem feito com a vida que Ele te deu? Adorar a Deus ou adorar a si mesmo? Hoje nós ouvimos sobre os ídolos, sobre aquilo que torna adoração. Quantas pessoas dividem a Mamon ou a Deus? Quantos eles adoram tantas coisas no mundo, os astros, as pessoas que têm fama? Não, mas só há um único que é digno de receber todo louvor e adoração, e esse é o nosso Deus. Louve-o com a tua vida, louve no seu trabalho, louve na sua faculdade, no seu colégio, louve Ele na sua vida, no dia a dia, louve. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Já pensou alegria, regozijo em momentos tristes, em momentos tão desastrosos? Mas nós sabemos em quem nós temos crido, e a nossa esperança não é como aquelas que vai e volta ao mesmo tempo. Não, a nossa esperança está fixa no Senhor diuturnamente, independente do que acontecer. Provérbios 15, versículo 13. O coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre, aquele que não guarda amargura, raiz de amargura, aquele que não guarda ressentimento, aquele que não guarda raiva, aquele que não guarda o ódio, tantos sentimentos ruins. Isso só adoece a sua mente, a sua alma, o seu físico. Mas o coração alegre formoseia o rosto. E eu oro a Deus nesse momento: Senhor, me dá um coração alegre, um coração de uma pessoa que não é carnal mais, um coração de uma pessoa que é espiritual, o coração de uma pessoa que veio dos céus e vai voltar para lá. Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O espírito abatido, melancólico, isso precisa de um alimento, e a pessoa alimenta cada dia mais se trancando no escuro, se fechando, se isolando. Isso é um alimento para esse sentimento. Mas quer matar ele de fome? Vai para a luz, saia do escuro, abra as cortinas, louve a Deus, busque ajuda, sai para fora, cante sem nem mesmo ter vontade, ora sem nem mesmo ter vontade, busque a Deus sem nem mesmo ter vontade, leia a Bíblia sem nem mesmo ter vontade, e esse espírito vai voltar de onde ele veio. O mal do século se chama ansiedade, depressão, estresse, tudo isso incluído. E o diabo sabe muito bem explorar essa ferramenta. E as pessoas hoje estão aí numa condição tenebrosa, com tanta pressão psicológica. Nunca houve uma época em que houve tanta morte, tanto suicídio, principalmente do lado dos homens. Às vezes você pensa que é do lado das mulheres, mas, segundo os estudos, quem mais comete suicídio são os homens. Eu já vi até alguns críticos, em vez deles fazer essas campanhas Novembro Azul, por que eles não fazem a campanha antidepressão para os homens? Porque o homem de verdade, ele carrega a pressão. O homem de verdade, ele carrega essa responsabilidade. O homem de verdade mesmo, hoje são poucos. Ele aguenta o tranco, ele é um homem que vai atrás, é um homem que a sua família depende dele, depende da proteção, depende da provisão, depende de tudo. Então, muitos que não têm Deus ou não buscam, acabam-se nesse emaranhado de sentimentos. Às vezes ele chora sozinho, chora lá longe, chora longe da esposa, longe de tudo, porque ele carrega um fardo. E a Bíblia diz que ser homem é olhar para cima, mas o diabo explora essa necessidade, essa fraqueza. Mas nós vamos continuar expulsando esse mal no nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, a maioria é homens, mas não quer dizer que ele não atinja mulheres, crianças, jovens. Esse espírito maligno,
E é constatado que as redes sociais é um dos fatores que contribuem para as pessoas estarem numa agitação tão grande, estar numa depressão tão grande. A ansiedade é o medo do amanhã, o estresse é do hoje. Aí já vem aquele sentimento do ontem, do fracasso. Mas que o Senhor nos dê uma libertação total e que possamos ser livres no Senhor. Porque nós não temos nada a perder. Se nós morremos, morremos para Deus, vamos para a glória. Mas se nós continuamos vivos, vivemos para o Senhor até que Ele venha nos buscar. Mas como que nós vivemos? Frustrados, cabisbaixos? Não, louvando a Deus, louvando a nosso Senhor, com passos firmes em direção à nossa cruz. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. É difícil, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem lutas, tem decepções, tem marcas. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. O que Abacuque, na oração de Abacuque está escrito? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, ainda que não haja vaca nos currais, o que ele diz? Todavia eu me entristecerei, todavia eu estarei depressivo, ansioso. Não, ele diz, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda, você pode trazer isso para os seus dias, e você pode colocar alguns adjetivos, ou alguma coisa assim, ainda que meu pai não vai, ou minha mãe, ou minha esposa, ou meus filhos, eu me alegrarei no Senhor. Nada pode parar o crente. São Paulo chega a dizer aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, quem nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a fome, a tribulação, o fogo? Não, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. E lá embaixo ele diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas. Neemias, capítulo 8, versículo 10, na parte, no finalzinho. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não ande entristecido, não andes cabisbaixo, não andes frustrado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há um galardão para aqueles que vencer. Essas lutas, essas pelejas desse tempo presente, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Não há de se comparar. Quando você chegar lá e olhar para trás e pensar, como valeu a pena eu perseverar, eu persistir, eu lutar. Vale a pena servir ao nosso Deus, não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes. Tem lutas, tem peleja, perseguição, tem lágrimas, mas sedes firmes, constantes, dia após dia, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A sua vinda aqui não é em vão no Senhor. Você parar um tempinho da sua vida para ouvir a palavra de Deus não é em vão. Você poderia estar em outro lugar, até em um lazer, usufruindo, mas você está aqui. Isso não é em vão, porque a palavra não voltará vazia. Ela vem e ela fala no nosso interior, no nosso íntimo. E a verdadeira conversão é quando a palavra vai de encontro à pessoa e aquilo causa uma mudança nela. Foi assim comigo em 2008, em novembro. Eu estava sentado bem ali atrás, não precisou ninguém puxar no meu braço, insistir e botar medo. Se você não fizer isso, você vai, quando sair daqui, você vai ser atropelado, ou algo assim. Não é por pressão, não é nem por força, nem por violência, diz o Senhor, mas por meu espírito. E eu estava ali sentadinho, e o Espírito do Senhor falou comigo, isso foi suficiente, e aqui estou eu. E eu posso dizer, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. As lutas que eu passei, as lágrimas, os deslizes, as quedas, isso só serviu para me tornar mais forte. Tudo que você passou é para você olhar para trás e ver onde você está hoje e você continuar. Isso é o combustível.
continuar, não desistir, não voltar atrás, porque o que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu digo, não serão muitos não vão aguentar a pressão da estrada, da jornada, poucos, mas não é em vão o nosso trabalho, as nossas orações, as nossas vindas, as nossas visitas, nós abrindo mão de tantas coisas. Para finalizar, a mensagem pregada pelo profeta William Marion Branham nos Estados Unidos foi gravada em fitas magnéticas, depois enviada ao mundo, traduzida em vários idiomas, vários países, impressas, mas ainda muitos ouvem a sua voz com a tradução, mas hoje a gente lê as suas pregações em forma de livros, e a gente gosta de ressaltar, tudo que ele pregou foi apontando para a Bíblia, levando a adorar o nosso Deus, esclarecendo todas as Escrituras, porque essa é a missão de um profeta, é clarear, é esclarecer, é apontar a Cristo. Então ele foi fiel naquilo que Deus lhe confiou, e ele trouxe e revelou todas essas coisas. Então cada pregação que nós usamos é como que um destaque, como que eu estou pregando hoje, de repente alguém amanhã poderá dar um destaque da minha pregação hoje, tudo que eu preguei, a Escritura que eu li, algumas frases, algumas referências. Assim nós fazemos com essas pregações, pregado por William Branham, tudo que ele pregou a gente usa aqui para endossar, e tudo apontando para Deus, adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Então tudo é adoração, a vida de um cristão, tudo é adoração. Vai tudo bem, o filho estava morto, o filho da promessa estava morto, mas perguntaram para Sunamita como vai? Vai tudo bem. Que o Senhor nos dê essa fé para em todas as circunstâncias dizermos, vai tudo bem, vai tudo bem. Se há Cristo no barco, vai tudo bem. Há uma tempestade aí tentando afundar, mas a maior alegria deles é saber que o Mestre estava lá no barco com eles. Nós vamos lutar, vamos perseverar, mas a nossa maior alegria é saber que Deus está conosco. Ele disse, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa só. Então ele chegou a pregar no parágrafo dessa mensagem, discernindo o Espírito do Senhor. Parágrafo 73 é uma história que ele conta de uma mulher que fez um serviço para Deus. Uma mulher às vezes até chegou a falar para ele, mas irmão Branham, eu não faço nada, eu não tenho nenhum ministério. Mas ele olhou para ela e disse, mas você tem se tornado uma boa mãe, você tem sido fiel ao seu casamento, você tem criado os seus filhos no caminho do Senhor. Para que maior obra do que essa? Então você tem um galardão, esse é o seu ministério. Esse é o seu ministério. Ele diz que aquele que der uma água, ainda que seja um copo de água aos meus pequeninos, a mim está me atendendo, a mim está me dando. Então ele terá um galardão. Então não propriamente aqui ou ali, mas só em você servir a Deus, dar o testemunho, ajudar alguém, fazer algo pela sua casa, você terá um galardão. Não pode você ver as ameaças? Veem vocês o que eles têm? A nação está tratando de se esquivar disto, bebendo, rindo. Não se pode. Você faz isso para evitar receber o discernimento espiritual, pelo qual Deus pode revelar o que a Escritura já está sobre a parede. Sabemos que já está. Você pode dissipar isto com piadas e com Hollywood, televisão, ou ficar em casa envolvido nessas coisas se quiser. Porém, um verdadeiro homem ou mulher que tenha nascido de novo e que tenha o discernimento do Espírito Santo, encontrará o seu lugar na igreja, adorando, clamando e fazendo o maior esforço da sua vida para atrair aos pecadores. Exatamente, se é de Deus, você devia colocar seu coração nisto. Se tem discernimento, trabalhe. Não vá simplesmente dizer, sim, eu creio nisso, essa é a verdade, isso é bom, amém, e vai para casa, vai trabalhar. Você tem discernimento, trabalhe enquanto o dia dure, porque a noite vem quando ninguém poderá operar. Trabalhe enquanto temos as portas abertas, trabalhe enquanto há cultos como estes. Tragamos nossos familiares para dentro, traga-os para o Evangelho, tragamos nossos amigos e vizinhos. Deus morreu por aquela gente e devemos ter suficiente interesse por eles, de maneira que
Trabalhemos até que sangre em nossas mãos. Se não fizermos, nos encontraremos ao fim vazios. É como a mocinha ali em Kentucky, que morreu recentemente nas montanhas, muito adentro. Eram cerca de 8 filhos. Uma garotinha do meio tinha como que 12 anos de idade. Suas irmãs e irmãos eram tão preguiçosos que não ajudavam em nada. E a sua mãe se encontrava acamada, enferma, com a horrenda enfermidade da tuberculose. E a mocinha era que fazia a limpeza, cozinhava, lavava roupas e tinha que cuidar da sua mãe, enquanto os demais passavam o tempo folgando, brincando e nadando. Por fim, a mãe morreu. E a mocinha teve que continuar trabalhando, porque nenhum dos outros queria trabalhar. E ela trabalhou, e ela trabalhou, e ela trabalhou até que por fim também contraiu a fatal enfermidade, desnutrição, e não tendo comida suficiente, e assim por diante, e o corpo daquela coisinha se enfraqueceu, e ela estava morrendo. Uma professora de escola dominical veio lhe visitar e lhe disse: "Você é cristã?" Ela disse: "Sim, eu sou." Disse: "A que denominação pertence?" Ela respondeu: "Não pertenço a nenhuma denominação." Disse: "Então me diga, como você vai encontrar com Jesus? Como você vai lhe mostrar a que igreja você pertence?" E ela disse: "Eu simplesmente lhes mostrarei as minhas mãos e ele entenderá. Eu lhes mostrarei minhas mãos calejadas e ele entenderá, ele verá o meu trabalho, o meu esforço para ajudar, sofrendo, morrendo em uma causa, e ele entenderá." Agora, isso é exatamente o que penso que ele vai olhar em nós quando vemos culto como este. Ele vai olhar nossas mãos para ver o que temos feito com isso. Discernimento espiritual, não discernimento do corpo do Senhor. Ele vai olhar para nós e ver as nossas lutas, ele vê os nossos esforços, a nossa prontidão em servir a Deus, em ajudar alguém, a nossa prontidão em vir aqui. Como que as pessoas são dispostas? Eu lembro que quando aceitei Jesus, eu morava depois de Pau d'Arco, 30 quilômetros. E eu pensei: como que eu vou ao culto sábado? Só tem culto de sábado lá. E eu não tinha nada, não tinha moto, não tinha carro, nada. Mas eu tinha um vizinho que morava a 3 quilômetros de distância, e eu fui lá e pedi uma bicicleta emprestada. E eu vinha à medida do possível, 30 quilômetros para vir, eu dormia, no outro dia eu voltava no domingo, mas a minha alma voltava alegre, saciada. Deus olha esses esforços, Deus olha o quanto você está disposto a sacrificar para adorar a Deus. E hoje as pessoas só vão no domingo à noite ou pela manhã e está o suficiente. Não é por obrigação, não é uma imposição. Mas se Deus está na sua alma e você pode, bem estar aqui adorando a Deus juntamente uns com os outros. Não seja negligente. Houve um tempo em que os irmãos vinham de bicicleta, sol, chuva, botavam na sacola. Aí depois o irmão falou: antigamente nós vinha, enfrentava todo esse sacrifício, e hoje nós temos motos e vamos mal dos cultos na semana. Deus quer ver o nosso empenho, o nosso sacrifício, os nossos esforços. Mostre para Deus a sua fome, a sua sede pelas coisas de Deus. É claro que você não pode vir em todos, tem os problemas, tem as lutas, mas Deus vai nos julgar pelo nosso espírito que nós temos, pelas forças de vontade, o quanto nós estamos empenhados. Que Deus nos dê esse sentimento de adoração, tudo é adoração. E parece até clichê, mas eu sempre gosto de repetir essa frase. O destaque do pastor Mauro, quando ele veio aqui em 2010, quando você vem à igreja, você não está fazendo um favor para o pastor, você está fazendo um favor para a sua alma, porque na sua casa você não ora como você ora aqui, na sua casa você não lê a Bíblia como você lê aqui, na sua casa você não canta como você canta aqui. Uma brasa sozinho para lá, ela se apaga facilmente, mas quando a brasa está junto, o tição está junto, ele pega fogo, ele aquece. Tudo é mais fácil, vencermos juntos. E nós sentimos a falta quando alguns não vêm, alguns dias, e a gente se preocupa, e ora, e para na brecha, e visita à medida do possível. Irmão, estamos juntos, o que está passando? Porque é típico do cristão congregar, e não deixar a congregação do justo, como é costume de alguns. Mas nós vamos orar, expulsar todo o mal, todo sentimento de tristeza, de melancolia. Os filhos de Deus não podem ser assim. Os filhos de Deus não carregam esse negócio de depressão.
Ainda que tenha uma ala religiosa que diz que a depressão é normal, que diz que se matar é normal, Deus vai entender que foi o Espírito que matou, não foi ele por si, mas nós repreendemos esse mal. Isso não é de Deus. Depressão não é de Deus, ansiedade não é de Deus. Ansiedade quer dizer asfixia, a pessoa fica asfixiada por dentro, morrendo, se matando. Tristeza, olha com fé para cima, não ande cabisbaixo, para entristecer mais, isso só vai te encurvar mais, mas levante a cabeça, olha para cima e saiba que há um Deus tão poderoso que criou os céus e a terra. E nós olharmos para os problemas diferente doravante, não olhar para o tamanho do problema, mas olhar o tamanho de Deus na sua vida, e aquele problema fica insignificante. Senhor nosso Deus, eu te peço que o Senhor nesse momento quebra toda corrente, todo espírito maligno de ansiedade, toda depressão, toda frustração, toda melancolia, todo sentimento que leva as pessoas a estarem para baixo, murmurando, reclamando, com falta de gozo. Pai, enche o coração de muitas pessoas de alegria, de regozijo. O cristão tem que ser alegre, o cristão tem que saltar de alegria. O cristão não é um perdedor, São Paulo diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nos ajude a olhar os problemas de cara e falar, eu tenho um Deus tão grande. Meu Deus, abençoe essa igreja poderosamente, que o louvor continue fazendo parte da sua vida, impregnado na sua alma, que nada possa lhe tirar, ó Deus, o espírito de adorador por excelência. O louvor traz coragem, os soldados vão para a guerra cantando, porque aquilo lhe traz coragem, aquilo lhes traz ânimo. Quando a criança passa, beirando o cemitério, ele passa assobiando, para espantar aquele medo. Vamos cantar, vamos louvar a Deus, e assim dissipar todas as trevas. Repreenda, no nome de Jesus Cristo. Não fique se sentindo que não é ninguém, não fique se depreciando, dizendo eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não consegui nada. Não olhe para isso, pois o maior preço foi a nossa salvação e Ele pagou no Calvário. Nós estamos apenas passando um tempo aqui nessa terra, e se Deus me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Se Ele me ajudar, Ele é Deus. Se Ele não me ajudar, Ele não me deve nada. Eu quero adorar acima de todas essas coisas. Oh Deus, nos dá esse espírito de adorador. Isso vai cair por terra toda murmuração, toda reclamação, toda tristeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe essa irmã, e que ela seja curada nesse momento. O que aconteceu com aquela moça que ela gostava de adorar e agora ela não canta mais? Permita, Senhor, que ela possa estar aqui. Cura ela nesse momento e que ela possa cantar aqui para o Senhor também, declarando a sua vitória. Visita ela no nome do Senhor Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus, a irmã foi curada nesse momento, a irmã Nédima. Pelas pisaduras de Jesus, a irmã Nédima foi curada. Pai, que o Senhor vai ao encontro dela nesse momento, seja onde for, no seu útero, no seu intestino, seja o que for, que esse mal possa cair por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos dá uma boa noite na Tua presença, nos dá uma boa semana. O mundo está aí caindo aos pedaços, podre, inflamado, um barril de pólvora. Mas como que o cristão estará? Cantando, louvando a Deus, buscando, porque sabe que breve isso vai passar, e logo nós estaremos na glória eterna. Em nome do Senhor, vivifica isso na nossa alma, na nossa vida, e que as virtudes do Senhor nesse momento possam nos alcançar, e assim sermos curados, sermos encorajados, sermos ajudados, sermos convertidos. Tira, Senhor, todo embaraço, toda armadilha, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus continue te abençoando nessa noite.